Bom, pessoal, boa noite. Então, dando sequência ao nosso ciclo de debates, quero agradecer demais a presença do Victor Galdino, muitos compromissos agora nesse período, né, Galdino? Mas tira um tempo para estar conosco, né? Galdino, que tem uma vasta produção, né, em temas que vão da filosofia contemporânea, mas também da filosofia moderna, né, Galdino? Você tem pesquisas em Wittgenstein, Hume, né? Mas, sobretudo, interesse em filosofia contemporânea, Rancière, Butler, filosofia decolonial. E eu destaco aqui, né, da produção do recente do Galdino, né, o livro, né, Experimentos de Filosofia Pós-Colonial, que saiu pela editora Politeia, né, Galdino? E também um curso que, né, desculpa, eu estou improvisado, eu não estou em casa, eu estou, né, esse curso que é Filosofias do Tempo do Agora, né, uma proposta extremamente pertinente no contexto de pandemia, né, com atividades em filosofia contemporânea, em temas diversos, né. Depois o Galdino pode falar mais sobre isso. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, Galdino, de termos de currículo. Graduado em filosofia pelo FRJ, mestre em filosofia pelo programa de pós-graduação de Lógica e Metafísica da UFRJ, e doutor em filosofia também pela UFRJ, tem formação em psicanálise, atua nessas áreas da filosofia da cultura, história da filosofia, filosofia política contemporânea, né? Grande prazer tê-lo aqui conosco, Galdino, né? Agradeço demais. E é isso, a gente tem esse ciclo de atividades, né, que surgiu após um debate de uma disciplina optativa intitulada Governo Biopolítico de Populações. A primeira parte era mais teórica, depois a ideia era entrar em temas e debates, né, do pensamento brasileiro ligados à pandemia, mas não só, né? Então, assim, é muito bom tê-lo aqui conosco hoje e para a gente poder conversar. É isso, agradeço demais e, né, a palavra está com você. Valeu, Galdino. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, boa noite, pessoal. Bom, eu sou o Vitor, como o Jonathan disse. Eu fico muito feliz de estar aqui, pelo convite que o Jonathan me fez. E, bom, eu vou apresentar... eu resolvi fazer uma coisa... quer dizer, primeiro, antes de tudo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Obrigado. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque, bom, se me pedissem para apresentar um filósofo, né, falando sobre pandemia, eu provavelmente escolheria Jacques Rancière, que é um filósofo francês contemporâneo, vivo aí, só que o problema é que ele não escreveu muita coisa sobre o assunto. Na verdade, ele só escreveu um texto muito curtinho, que não é uma análise, não tem uma tentativa de elucidação filosófica de um assunto, né? Mais um pequeno conjunto de polêmicas, né? Então, isso impossibilita um pouco fazer, né, algo no sentido de Rancière sobre a pandemia. Esse texto, inclusive, eu vou citar um pedaço no final da minha apresentação. Mas então o que eu resolvi fazer foi uma coisa no espírito do que a gente pode chamar de filosofia de Rancière, né? Então, mais sou eu falando, mais tentando fazer algo dentro desse espírito. Uma coisa que eu fiz já algumas vezes e, bom, eu fiquei feliz com o resultado. Espero que sirva de alguma coisa para vocês. Então, eu gostaria de começar com duas perguntas. O que significa
em nossa experiência cotidiana, dizer que um acontecimento é uma crise, e o que significa dizermos que, especialmente por esse caráter de crise, nós temos um evento político diante de nós. O que significa, no sentido de como esses termos se integram em nossa experiência, que imagens eles conjuram, que papel desempenham na organização de uma teia de significações, que tipo de coisa eles nos incitam a fazer ou não fazer, a imaginar ou não imaginar. Especialmente qual é a temporalidade em jogo na experiência que temos organizada por esses termos, e o desafio político que nos é colocado, não por estarmos diante de uma crise ou diante de um evento político, mas o desafio de elaborar uma crise, elaborar um evento político. Isso é especialmente importante porque o que está em jogo é o nosso papel no mundo, né? Ou, para usar o termo do título da conferência, a nossa agência que está em questão. Gostaria de citar, para começar, o filósofo romano Sêneca. Ele diz: medo e esperança estão na mente suspensa, perturbada por expectativas apontadas para o futuro. A principal causa disso é um desajuste quanto ao presente e o lançamento de pensamentos para longe. Bom, tem algumas coisas interessantes nessa citação para organizar o problema aqui, né? Claro que, bom, eu vou fazer uma apropriação um tanto imprópria, porque as preocupações de Sêneca quanto a esses afetos que chamamos de medo são um tanto diferentes, mas primeiro nós temos a esperança como esse afeto direcionado para o tempo futuro. Segundo, a ideia de suspensão psíquica. E terceiro, a relação de desajuste quanto ao presente. Se tem algo que experimentamos bastante nos últimos meses, são esses desajustes e as suspensões. Há, por exemplo, quem imagine o presente quarentenado como uma suspensão da vida que seria desfeita ao fim da pandemia, produzindo uma espécie de suspensão em si. E isso é uma resposta esperada ao sofrimento causado pela reorganização brusca do cotidiano, mas permanece a relação conflituosa com o presente, um desajuste, que foi aquilo que produziu a demanda por uma fragmentação da subjetividade, em primeiro lugar. O fato de que nossa capacidade de reduzir, ou mesmo eliminar, a circulação do vírus se encontra radicalmente terceirizada, digamos assim, contribui enormemente para a desorientação, para a angústia e para o sentimento de impotência, de modo que nos resta projetar um futuro onde as coisas são resolvidas, mas não por nós. Por outro lado, nós somos os recursos humanos empregados pelas instituições para resolver as coisas. Mas a condição desse emprego é justamente que nós esqueçamos que somos pessoas feitas todas do mesmo material e que não há classe especial da qual não podemos abrir mão, por ser apenas ela capaz de administrar aquilo que deve ser feito. De todo modo, é outra projeção que me interessa aqui, mas que talvez opere formalmente da mesma maneira, que é, bom, quando nós imaginamos um evento como uma oportunidade crítica e singular para que um desejo político se realize. Mas o que há de crítico na pandemia? Nós podemos descrever os seus vários efeitos negativos na economia de uma sociedade, por exemplo, efeitos que, teoricamente, não se fariam se presentes se tudo estivesse normal. Então, para que algo se manifeste enquanto crise, é preciso organizar o tempo pelo esquema, né, uma normalidade passado, crise presente e normalidade, de novo, no futuro. Uma segunda normalidade que pode ou não ser como a primeira, e isso depende justamente do modo como a oportunidade que supostamente se revela no tempo crítico é gerenciada. Em quarentena é comum que esperemos uma normalidade idêntica do passado em termos das nossas atividades cotidianas, mas em uma escala maior, que imaginamos como propriamente política, podemos também ter a esperança de que essa nova normalidade seja radicalmente diferente. Não há nada de terrível nessa incoerência, apesar dela reproduzir uma coisa usual em nossa sociedade, que é essa separação
radical entre política e cotidiano, uma das faces daquela terceirização das nossas capacidades, nossa agência para governos, etc. Mas como se quantifica uma crise? Por exemplo, até que percentagem de desemprego temos apenas normalidade? Ou então, como se qualifica uma crise? Quem é que precisa, né, que parte da sociedade precisa experimentar uma instabilidade para que se afirme uma situação excepcional? Não é por acaso que muitos discursos vão apontar a permanência da crise, o estado de exceção que é o estado de normalidade, equivalência entre nossa forma de vida e a catástrofe, por aí vai. Poder declarar a excepcionalidade do momento e identificá-lo como crítico é um poder de governo, do qual frequentemente participamos. O termo crise ele pode nos incitar a renunciar a liberdades juridicamente inscritas, a sacrificar mais de nossas vidas no trabalho, a reorganizar nossas urgências e demandas a partir de outro critério. Suspendemos em nome do momento, na esperança de que a normalidade futura justifique as nossas perdas. Assim, esse termo não vem isolado, né, o termo crise, apenas como um nome que aponta para um estado objetivo de coisas. Ele conjura uma imagem em torno da qual nossa imaginação deve se orientar durante um tempo a partir de uma série de associações imaginárias já prontas. Só que esse tempo de exceção vem aparecendo de maneira mais frequente. Citando o Comitê Invisível no livro Aos Nossos Amigos, a modernidade costumava medir tudo à luz do atraso arcaico, do qual nos pretendia arrancar. Daqui em diante, tudo se mede à luz de seu desmoronamento próximo. Bom, essas crises que demandam sacrifício se tornaram há muito parte de uma estratégia mais ampla do que chamamos de neoliberalismo, de testar até onde aguentamos a precarização violenta de nossas vidas, um teste de plasticidade do humano, de nossa vida psíquica, um teste do que uma sociedade pode perder antes de chegar ao seu fim definitivo. Então, os nossos calendários passaram a contar com a aparição ocasional de uma crise na linha do tempo. Mas o que eu quero dizer não é que não haja nada distinto do que vinha acontecendo quando aparece uma crise em nossa experiência. Toda mobilização em torno de uma crise, por si só, já a torna distinta do normal em vários sentidos, ainda que a normalidade não seja um longo período de paz ocasionalmente interrompido pela guerra. Mas o que quer dizer que a aparição da crise frequentemente conjura em nós a percepção de uma excepcionalidade política. E isso não necessariamente nos deixa em condições melhores de agir. É especialmente comum que pessoas politicamente engajadas e que costumam nos oferecer análises do momento tratem a crise como um momento singular de transparência, como se o capitalismo mostrasse da melhor forma sua verdade quando é perturbado, e aí se abrisse uma janela única para o encontro entre a verdade, a aquisição de algum tipo de consciência e, finalmente, a ação. O primeiro problema é que essa transparência não é um dado puramente objetivo do real, mas depende justamente de nossos esforços contínuos para que algo seja visto. Ela é, em grande parte, produzida pelo próprio discurso que a aponta, ainda que falemos como se estivéssemos meramente diante de um fato amplamente visível. Tudo que é evidente demanda um trabalho de produção para que se manifeste como tal. O segundo problema é a expectativa transformada em hábito de vincular a verdade que aparece e a tomada de posse de uma consciência. A antiga consciência de classe do marxismo aparece aqui como algo talvez um pouco mais genérico e adaptável a diferentes cenários, mas, de todo modo, temos aí o ponto de partida imaginado para toda emancipação, para toda transformação. Então, o caráter crítico do evento não aparece apenas como algo que demanda uma ação, mas uma relação entre consciência e verdade, né? Mas que demanda também uma relação entre consciência e verdade. E daí logo surge a frustração decorrente da percepção de que o alcance enorme da crise
não se traduz em massificação dessa relação. A questão é que mesmo um termo como crise pode se vincular a diferentes imagens, de modo que não há percepção homogênea do real, não no que diz respeito à representação verdadeira ou falsa de objetos e fatos, mas no sentido dos vínculos que nos habituamos a formar em nossa imaginação individual e coletiva. É preciso abandonar esse reducionismo de certos modelos epistemológicos tradicionais, porque ele abstrai excessivamente a vida e deixa apenas sujeitos do conhecimento extremamente limitados em suas relações com o mundo. Bem, se, para uma parte, a crise aparece como oportunidade de uma consciência crítica finalmente ser alcançada, e assim descer dos montes do esclarecimento em direção ao povo, identificado, por sua vez, como lugar da ignorância e da alienação, para uma outra parte, significar a demanda de um aprimoramento espiritual, né, por exemplo, visualizado em termos de um humanismo individualista. Para ainda a outra parte, ela pode não significar nada além de mais uma desgraça, que mostra que vivemos uma vida condenada pelos pecados da espécie. E pode também significar que nada mudou qualitativamente, que o ruim ficou pior e que quem não se importava antes, como governos eleitos, políticos profissionais, partidos, seus militantes, não vai se importar agora. Então, a relação que se deve ter com a crise, ela vai variar de acordo com o que ela é associada. Ou seja, a expectativa de emergência de uma relação entre consciência e verdade oculta o fato de que não há motivo algum para esperarmos essa emergência de quem não partilha conosco de um mesmo conjunto de autoevidências no campo da percepção. Autoevidências no sentido daquilo que pressupomos sem colocar em questão, justamente porque a partir disso colocamos as questões. É daí que mesmo o que chamamos de pensamento crítico pode se manifestar mais como um conjunto de críticas ao presente, que como uma disposição a encarar o não pensado que acompanha o pensamento. E isso não é exatamente uma falta a ser denunciada em um sujeito, mas um procedimento natural, digamos assim, já que sempre pensamos pressupondo coisas. O que realmente importa é podermos examinar o pressuposto em termos do que ele tem nos permitido ou não. Vejam, apesar de falar aqui em vínculos e associações, o que temos é uma organização da percepção que tende à separação. Há um sujeito aí que deve se tornar consciente, e se isso é colocado assim, esse sujeito, evidentemente, não é o mesmo que aquele que identifica essa necessidade. Esse sujeito também é mero receptáculo de uma verdade que se manifesta por si mesma pela transparência da crise. Ele deve ser educado, digamos assim, pelo evento. E pode-se mesmo esperar que o próprio evento seja agente de transformações políticas para além desse despertar de esclarecimento. O sujeito, identificado como alienado, não esclarece a si mesmo, fica assim dependendo de algum tipo de agência externa, que no caso da crise vem de forma violenta e destrutiva, aprendizado pela dor e pelo sofrimento, já que não se aprendeu pelo ato amoroso do intelectual ou do militante esclarecido. Então tem aí algo no sentido de uma punição, se não for pelo amor, será pela dor, como diz a expressão. Aquilo que se deseja politicamente não vem nesse cenário de uma relação entre iguais, exercendo suas capacidades em torno de um problema comum. Não há, portanto, uma comunidade, mas apenas um triângulo amoroso, sombrio, composto pelo sujeito incapaz, pelo espectador esclarecido e pela crise que deve agora levar adiante a conscientização da mesma verdade que esse espectador está de posse, de modo que ele não precisa mais tentar fazer nada. A relação que está ausente aí, ela alimenta a separação temporal entre presente e futuro, porque quem testemunha a cena do possível esclarecimento não participa dela, a não ser no modo de um sujeito diante de um objeto. Objeto aqui, que é a sequência linear de acontecimentos que é esperada diante de uma crise. Não como uma expectativa meramente voltada ao que seria natural acontecer, mas uma expectativa sobre o que deve acontecer, sobre o que é desejável. A esperança é que isso que se deseja aconteça,
e que as coisas aconteçam em uma determinada ordem. Queremos, muitas vezes, testemunhar linhas se desenrolando a partir de um roteiro previamente definido, e quando isso não acontece, vem a frustração, um ressentimento com as pessoas que supostamente deviam ter adquirido a tal consciência crítica. E, claro, temos nossos critérios autoevidentes para identificar a presença dessa consciência. E, acorrentada a uma temporalidade teleológica, onde os acontecimentos do presente são percebidos a partir do futuro desejado, a consciência crítica, ela, assim, possui direcionamentos que são previamente definidos. Ela deve, por exemplo, se manifestar no sentido de que é preciso pôr um fim definitivo no capitalismo, porque esse fim virá justamente pela tomada de consciência. Então, há um círculo aqui que parece tentador quando abstraímos tudo, até sobrar apenas o sujeito dessa consciência e seu objeto. Enquanto essa abstração não se manifestar como nós esperamos, nada acontecerá, até que surja uma nova crise e possamos novamente pôr em operação as mesmas expectativas. Mas vamos, olhando para o passado e não mais para o presente, a gente pode se perguntar se já não aconteceram crises demais, se já não houve sofrimento suficiente para despertar essa tal consciência. E por que deveria ser sempre a próxima crise a desencadear a sequência linear desejada? O ponto de partida pode ser indefinidamente atualizado, uma espécie de agora vai, uma esperança que se frustra, desaparece e retorna apenas para se frustrar novamente. O pensamento ocupado com o futuro redentor fica suspenso no estado de expectativa e espectador. A esperança é tão desmobilizadora assim, quanto o medo. E a transferência de agência política se dá duplamente. O sujeito a se tornar consciente é imaginado desprovido de uma capacidade de, a qualquer momento, em qualquer lugar, independentemente de um grande evento crítico, independentemente de uma oportunidade singular, de agir politicamente, enquanto o sujeito já consciente fica esperando que as oportunidades singulares desencadeiem a resolução de um problema no futuro. No presente mesmo, nada acontece, apenas a pandemia. Mas existe realmente algo como um momento ou um lugar oportuno para a política? Até onde é interessante e útil abordarmos os acontecimentos e as pessoas com tantos pressupostos e expectativas sobre o que é politicamente adequado ou não, o que é politicamente significativo ou não, o que é politicamente suficiente ou não, e por aí vai. Será que não nos preocupamos excessivamente em identificar, julgar, avaliar, quando poderíamos estar indo ao encontro do outro? E, bem, eu não falo isso da perspectiva vazia do liberalismo, que se ocupa de tentar abrigar tudo em nome de uma série de liberdades, como a de expressão. Né? A questão aqui não tem nada a ver com ignorar as diferenças em nome de causas grandiosas e humanistas. O ponto é que se o que consideramos nosso engajamento político não se dá mais na zona de conforto existencial, da espera pelo momento certo de fazer as coisas, pelas condições ideais da revolução, ou da transformação, ou da emancipação, o que seja, e menos no risco e no experimento, na aposta e na confiança nas capacidades das pessoas ao nosso redor. Há todo tipo de coisa acontecendo por aí, com ou sem crise, independentemente de nossos critérios de identificação do politicamente apropriado. Coisas nada grandiosas, desprovidas de qualquer caracterização épica, toda uma realidade infra-espetacular que se furta às formas mais correntes de visualização do politicamente significativo. É claro que dependemos de formas de visualização, de enquadramentos políticos e formas de identificação para que possamos navegar pela experiência e pelo mundo, mas é preciso sempre ter em mente que esses recursos não são capazes de capturar tudo aquilo que importa. Muito se fala em bolhas que surgem pelo nosso uso de redes sociais, por exemplo, mas o fato é que nós já recortamos desde sempre o real, e esse recorte nunca foi desprovido de uma orientação interessada, enviesada, não no sentido de uma falha cognitiva individual, né? Que o problema é especialmente complicado quando falamos de percepções e autoevidências coletivamente compartilhadas.
pois essa coletividade ela vai reforçar as nossas certezas. Né? Se nós nos acostumamos e nos satisfazemos demais com os modos como visualizamos as coisas, porque um conjunto de pessoas que identificamos como confiáveis também opera segundo esses modos, acabamos acreditando demais em nossa capacidade de representação, o que frequentemente nos faz pensar que toda diferença se dá no registro né, da correção ou incorreção das representações. Como se toda diferença entre, digamos, um grupo político e outro tivesse a ver com a capacidade ou não de representar corretamente o real. Mas não podemos destacar representações de todo o resto que as acompanha, como valores, imagens, vínculos imaginários, significações, hábitos, expectativas, autoevidências, desejos, medos e esperanças. E, bem, é claro que, em certo sentido, nós consideramos nossas crenças políticas corretas em oposição às crenças de outras pessoas, e não faria sentido adotar uma espécie de relativismo raso, em que tudo possui o mesmo peso, o mesmo valor e deve ser igualmente considerado. Isso, novamente, é só mais um dos modos da ideologia liberal nos imobilizar. Mas a experiência não é feita apenas de crenças, né? E nem a correção ou a verdade são de grande serventia quando temos de lidar com demandas por transformação. Afinal, todo o alarde em torno da verdade que veio mostrar acabou sendo mais uma maneira de dizer, bom, está vendo? Nós sabemos, nós já sabíamos, nós avisamos, por aí vai. O que não quer dizer que isso não seja verdade. Bom, e a gente acaba, então, valorizando demais essa capacidade de prever a partir de um saber que se possui, um saber especial que torna seus detentores superiores de alguma forma, e vemos até mesmo discursos que fazem convergir superioridade de certo tom fatalista, como se fosse dito, estamos em um beco sem saída, na beira do abismo, mas pelo menos tudo já era sabido. Isso, evidentemente, não nos ajuda muito, a não ser pela possibilidade de uma autossatisfação e confirmação das próprias certezas. Mas a política, em seu caráter mais perigoso, mais radical, nada tem a ver com confirmações, mas com abertura. Já não sabemos, por exemplo, excessivamente quem somos, já não passamos nossos dias confirmando e ecoando que somos no fluxo ininterrupto das redes sociais. Temos tanto de uma crise para que coisas aconteçam, mesmo se elas não acontecem, então de que nos serve o que nós somos? Se o melhor que podemos fazer é culpar um outro fantasmático por não ser o que demandamos que seja, então de que serve ser isso que demandamos do outro? É realmente disso que precisamos ou estamos apenas reproduzindo uma demanda justamente pela possibilidade dela não ser atendida? É preciso, então, tomar cuidado quando algo se manifesta como um evento político. E isso não tem a ver com a determinação correta da politicidade ou não de um evento. Isso tem a ver com o que a imagem do político move em nós, especialmente quando conjura essa posição que nos permite estar sempre diante de algo, mas nunca no meio, na confusão, na incerteza, na gambiarra, na tentativa, no risco, no espaço aberto, no encontro. A esperança, ela coloca o futuro diante de nós. Essa distância é espacial no sentido de como se posiciona o sujeito com relação ao que ele aborda, e temporal no sentido de que demanda que separemos futuro e presente em uma linha, um depois do outro, um surgindo apenas quando o outro já não é mais. E como diz o filósofo italiano Franco Berardi, em Depois do Futuro, podemos, ao invés de ficarmos emocionalmente dependentes da promessa, pensar em termos de futurabilidade, a possibilidade futura inscrita no presente que não estamos vendo porque nos ocupamos com outro e de outro regime de visibilidade. Ao invés de uma linha, de uma sequência, podemos nos orientar, por exemplo, pressupondo que tudo que já temos, tudo que precisamos, que não falta nada nos sujeitos que possa ser denunciado em termos de falta de consciência ou de alienação, que não há uma emancipação por vir através de uma pedagogia verticalizada, que não há um acontecimento épico ou redentor. Podemos imaginar que o que precisamos não é que um evento externo haja em nós ou por nós, e nem que um outro deixe de ser quem é para ser o que pressupomos ser politicamente apropriado. Podemos pensar que o que precisamos é simplesmente ir ao encontro do que já está aí, por toda parte, não mais o futuro como tempo onde as coisas finalmente acontecerão,
mas o presente como o único tempo do qual podemos dispor politicamente. Então, eu termino com uma citação de um texto de Jacques Rancière, né, o texto que eu falei sobre a pandemia, chamado Uma Boa Oportunidade, interrogação. É difícil, a última vez que eu dei aula falando desse texto, eu não consigo fazer a interrogação aparecer na fala. Bom, vocês podem achar ele facilmente na internet, é um texto curto. Eu cito: penso em todas as especulações que circulam hoje em relação ao momento seguinte, quando se volte a colocar em marcha a máquina econômica atualmente em repouso. Esse momento seguinte se torna confortavelmente a nova grande esperança, a oportunidade sonhada em que poderia ocorrer, em um único movimento e sem violência, uma inversão radical de coisas que em outros tempos eram esperadas das grandes jornadas revolucionárias. Será então, dizem, quando será necessário mudar tudo, colocar fim aos excessos de um capitalismo que sacrifica vidas por lucro econômico, mas também mudar o paradigma civilizatório, reformar completamente nossos modos de vida e repensar radicalmente nosso relacionamento com a natureza. Infelizmente, esses grandes projetos deixam uma pergunta pendente, que é: quem fará tudo o que será necessário para fazer nesse momento? Quem fará tudo o que será necessário nesse momento para mudar tudo? As comoções da ordem dominante não ocorrem porque esta ou aquela circunstância excepcional revelou seus preconceitos. Tampouco ocorrem quando aqueles pensadores que há muito meditam sobre a história do capitalismo ou do antropoceno vêm para fornecer as receitas certas para mudar tudo. Um futuro só se constrói na dinâmica de um presente, e quando a epidemia acabar, nossos governos continuarão sua dinâmica habitual: gerenciar o funcionamento da máquina mundo capitalista, tentar mitigar diariamente seus danos colaterais. Para aqueles que não se resignam a esse curso das coisas, o momento seguinte corre o risco de apresentar o mesmo problema que os momentos anteriores, que é: quais forças serão capazes de conjugar o combate contra as forças de exploração e dominação com a invenção de um futuro diferente. É isso. Genial. Agradeço demais, agradecemos, Claudino. E de imediato, quem quiser comentar. Seu áudio está falhando um pouco, pelo menos para mim aqui. Johnny. Eu acho que a minha conexão está um pouco ruim, porque eu estou no interior do Pará. Então, e com 4G. Mas também bom, se ninguém faz uma questão, eu lanço uma aqui. Está dando um eco? Se você seu microfone, aí está dando eco ou não? Não, está tudo normal. Não? Beleza, ótimo. Só dá para ouvir os sinais da conexão falhando em você. Entendi. Então, bom, essa concepção de evolução da filosofia, política mesmo, é extremamente escatológica, né, Galdino? Se vincula uma ideia e uma teologia da história, né? Que não tem qualquer tipo de ideia de política à altura, enfim, das nossas questões, né? Bom, e na verdade a pergunta que eu queria colocar, e você como um leitor de Rancière, né? Nessa crítica que o Rancière faz à biopolítica Foucaultiana, né? De que não dá para se deduzir da biopolítica ou do biopoder uma política, né? A gente poderia pensar, né, uma politização dessa crise nossa, hoje entendida como uma crise em chave biopolítica,
né? Como politizar, na verdade, não sei o que o Rancière tem pensado sobre isso, e também outra questão muito que eu gostei demais, essa leitura rancieriana que você propõe do tema das redes sociais, da cibernética, né? Porque, no geral, né, o que a gente tem visto, mesmo num cenário mais recente, né, seja via Ticum, via comitê, né, é uma leitura bastante catastrofista, né, das redes, né? E você já, nessa leitura rancieriana que você propõe, de que a percepção ela já é desde sempre cortada, de que a gente não consegue abolir a representação, né? Você acha que dá para aplicar aquilo que o Rancière tem pensado sobre teatro, sobre, né, a crítica que ele faz ao Guy Debord, enfim, dá para a gente transpor essa discussão e pensar uma leitura rancieriana das redes? Eu falo muito isso porque, assim, é um autor que eu tenho bastante interesse, mas não acompanho, assim. Então, enfim, é uma questão para a gente começar. Eu sei que já tem mais questões no nosso chat. Sim. A coisa da biopolítica na verdade, não é que não se possa derivar política do biopoder, dessa forma de organizar as coisas. Tipo, a Rancière está tentando pensar uma política que não se deriva de nada, né? A não ser da ação dissensual dos sujeitos que se constituem, desses sujeitos políticos que vão se constituir na própria ação política, né? Então, eu acho que o que preocupa ele é esvaziar é como se ele desse um conceito, imagem de política que tem a função de promover um esvaziamento, justamente para que a gente possa fazer esse exercício de nos livrar, sempre que necessário, de autoevidências sobre o que é propriamente político e o que é inapropriado ou impróprio, né? Essa linha que separa. Então, mas, por outro lado, Rancière é um filósofo radicalmente Foucaultiano. Você pode ver que é uma coisa muito curiosa. É difícil achar né, filósofos que tratam dos temas que ele está tentando e com o qual ele não entrou numa polêmica. Às vezes parece até de maneira gratuita. Mas Foucault você não vê ele entrando em polêmica com Foucault. É como se, na verdade, ele estivesse reconhecendo que, olha, eu estou com Foucault, só que eu estou levando as coisas por outros ângulos, né? Mas eu estou, na verdade, continuando aquilo ali. Então, todo esse trabalho, né, sobre biopoder, o que Rancière está preocupado é com uma coisa meio de ver em todo lugar política, né? Ele vai contrapor essa ideia de que tudo é política, a ideia de que, na verdade, não, tudo é polícia, na verdade. Tudo são as coisas, como elas se manifestam a nós, elas se manifestam segundo certos critérios de normalidade, da circulação normal do nosso mundo, né? Mesmo quando a gente imagina que está diante de alguma coisa política. Porque as coisas não aparecem para nós como algo político. Para Rancière, a ideia é que você sempre faça a política, né? Então não existem coisas políticas, eventos políticos para Rancière, né? A política, ela, na verdade, ela não acontece quase nunca. Ela é uma coisa temporária, precária, ela não tem permanência no tempo, né? De modo que o que ele quer apontar é justamente pelo menos essa é a minha leitura, acho que o que ele está tentando apontar é sempre para o modo como aquilo que as próprias coisas que nós identificamos como políticas servem só para manutenção do mesmo, né? Em vez de servir para alguma espécie de transformação do presente, transformação social, enfim, né? É como se ele estivesse querendo que a gente olhasse mais para os efeitos daquilo que a gente chama de política, né, que para a coisa, né, em si, para o evento em si. Então, ele vai tentar
continuar a filosofia do Foucault com essa ideia de que essas relações, por exemplo, relações de poder em todo lugar, não significa que tudo é política, né? Porque tem poder em todo lugar. Não, significa que em todo lugar há a manutenção da normalidade funcionando. E isso é o que ele chama de, né, polícia, né? Essa força de circulação, de manutenção da circulação normal das coisas, né? Por isso que ele usa aquele exemplo do policial que diz não tem nada para você ver aqui, né, circulando, né? Para ele, essa é o essencial da normalidade, né? Não tem nada acontecendo, vamos continuar, né? O Brasil não pode parar, vamos, né? E aí, contra essa normalidade que se circula indefinidamente, você tem a política como uma força de interrupção, né? De fazer, de causar uma suspensão, de causar uma perturbação, uma transformação, uma coisa assim, né? Então, eu não acho que ele está indo numa direção oposta da de Foucault, né? Acho que ele está tentando não ficar alimentando uma coisa meio o poder está em todo lado, então tudo é político, então, bom, agora a gente pode aplicar basicamente de maneira indefinida e ilimitada nossas próprias pré-concepções políticas a tudo, né? Perdendo assim qualquer dimensão de abertura, de imprevisibilidade, né, de criatividade, de experimentação da própria política, porque se tudo é político, significa que quando algo aparecer para mim, eu posso identificar esse algo como político. E eu posso identificar a partir de uma série de autoevidências, de pressupostos, né, de coisas que eu já tenho, né? De modo que o tudo é política é uma maneira de política não ter nenhuma relação com transformação, né? Só com identificação, captura e manutenção da normalidade. Essa é a maneira como eu leio toda essa questão do poder, da política, da relação do Foucault com Foucault, etc., do Rancière. Agora, a coisa do Tikkun, Comitê Invisível, o Rancière, eu acho que ele detesta esse pessoal justamente por essa coisa da catastrófica, né? Ele parece que tem um lado meio, né, good vibes, do tipo olha, eu não quero ficar falando que está tudo uma catástrofe, não quero ficar falando de fim do mundo, não quero ficar falando dessa coisa, né, essa coisa situacionista, né, que tem um tom meio sombrio sempre, meio, né, pesado, uma coisa que dá para imaginar que quem, por exemplo, olhe isso e de alguma coisa se sinta de alguma maneira se sinta meio, sei lá, triste, né? Pô, isso daqui, eu li o livro do Comitê Invisível e eu não me sinto mais, não sei, capacitado a agir, eu me sinto triste, né? Pode ser, eu não tenho esse problema, mas eu reconheço que, de fato, tem um tom pesado ali nas coisas o tempo todo, né? Apesar de eu achar que tem uma função isso importante, mas o Rancière ele é meio avesso a isso, né? Você pode ver que pega os livros e mais livros dele, você não vai ver ele fazendo descrições muito olha essas coisas como elas estão terríveis, precisamos fazer algo, né? Ele não tem essa coisa. Por outro lado, ele é difícil entender que tipo de pessimismo ou otimismo ele pode ter com as redes, porque ele insiste muito nessa coisa de que política não é corpo encontrando outro corpo, né? Tanto que quando ele vai escrever esse texto sobre a pandemia, ele tem uma coisa ali que é estranhamente pessimista da parte dele. E, bem, isso foi escrito antes das pessoas começarem a fazer aqueles protestos do Black Lives Matter, né, nas ruas, né? Então, era numa época que ainda não tinha grandes manifestações acontecendo, apesar da quarentena e das normas de confinamento.
Mas tem um pessimismo ali que é muito estranho, porque ele está basicamente associando o isolamento social ao basicamente o fim da possibilidade de política, né? Como se ele sequer estivesse considerando que alguma coisa possa acontecer, por exemplo, virtualmente, né? E aí eu não lembro tão bem assim, mas ele deu uma entrevista por videoconferência para alguns professores aqui no Brasil, no Rio, e ele comentou um pouco mais sobre essa questão da internet, mas pareceu simplesmente ser exatamente isso, né? Bom, dá para fazer um monte de coisa, mas nada disso é política como ele entende. Inclusive, às vezes eu penso que talvez seja uma maneira, seja o lado mais antiquado e menos revoltado, rebelde dele, essa coisa de que política necessariamente tem a ver com o encontro entre corpos, né? Talvez esse seja o pressuposto sobre o que é a política, que ele não consegue abrir mão ou algo assim. Mas eu acho que, independentemente disso, dá para fazer leituras, digamos, rancierianas, rancieristas, de todo tipo de coisa, até porque a gente não tem muito o que fazer, né? Ou a gente, de fato, fica suspendendo o confinamento para realizar um encontro, ou a gente começa a reorganizar o próprio sentido de encontrar o outro, né? E aí teria que incluir aí a possibilidade do virtual ser também... E, bem, eu diria que, sim, eu fico bastante feliz com uma série de coisas que aconteceram, que foram bastante incríveis politicamente para mim ao longo dos últimos meses, e que, bem, aconteceram virtualmente, né? Eu entendo essa coisa mais do presencial do Lancet. Eu acho que, sim, isso é algo que tem que ser valorizado, mas a gente também tem que saber, pelo menos eu acho, que política também, como uma coisa que tem a ver com experimentação, tem a ver com saber usar o que a gente tem, né, à nossa disposição, desde que isso não seja só uma simples continuação indefinida sei lá, do espetáculo virtual de performances discursivas, políticas, que não servem para nada a não ser para que existam por si mesmas, né? Discursos cujo único objetivo é que estejam ali, porque não fazem mais nada além disso, né? Politicamente não produzem nada. Então, eu acho que se é para pegar essa coisa de ansiedade e olhar os efeitos, bem, dá para olhar para o virtual também e avaliar aí, né? Especialmente porque muitas coisas diferentes e novas acontecem virtualmente agora, por causa dessa, né, transferência massiva do cotidiano para o virtual, né? Então, cabe ver aí o que de fato está sendo feito, que pode ainda ser feito, se abrir para a experimentação e não ficar numa coisa meio, né, ranzinza, tipo, não, nada é possível na internet. Eu não sei se nada é possível na internet. Eu sei que eu fiz algumas coisas interessantes, né? Sobre esse assunto, tem uma pergunta aqui do Augusto. Ele diz: eu queria entender um pouco sobre como se pensar na pandemia pode propor uma reflexão da natureza, da alta conectividade como o mesmo exige. Será um efeito reverso do sistema inusitado? Essa conexão, essa questão da natureza, para mim, é extremamente complicada, porque eu, sinceramente, não tenho esse otimismo, essa coisa meio prometeica, especialmente das comunidades científicas, né, de que o humano, na sua criatividade limitada, pode resolver todos os problemas que se manifestarem, né, todos os problemas ecológicos, de modo que a gente pode sempre, né, ao invés de abandonar massivamente uma forma de vida, a gente pode tentar
fazer, reformar a nossa situação, usar tecnologias para resolver uma série de coisas. Eu acho isso um otimismo muito, muito estranho, violentamente utópico, porque naquele sentido de utópico do Zizek, né, que é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E, bem, muitas pessoas falaram sobre como haveria esse lado, digamos, positivo. Não vou falar lado positivo na pandemia, porque isso é muito estranho. Digamos, um lado positivo da quarentena, que seria, né, bom, uma saída massiva das ruas, né, o trânsito, poluição, tudo mais, os animais voltam felizes e a natureza se regenera. Bom, isso de fato acontece. Mas o problema é que nada indica que o retorno à normalidade, digamos assim, vai manter essa remoção, essa saída massiva do modo como a gente tem experimentado. Né? Quer dizer, agora não mais tanto, porque as ruas estão cheias de carro aqui, por exemplo, e tem trânsito, tem engarrafamento, está tudo quase como era antes. Né? Mas eu realmente não vejo nada em termos de natureza que não seja um abandono massivo de muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Usos de tecnologia, de certas tecnologias, de formas de habitar, de estar no mundo, nossa relação, inclusive, com conhecimento científico, nossas relações com a questão da produção, do trabalho, da produtividade, do progresso. Né? Agora, eu não entendi a questão da alta conectividade. Por que uma reconexão apesar da alta conectividade? Será que... Quer comentar? Eu não sei. A pessoa que fez a pergunta... O Augusto está por aí. Será um efeito reverso? Eu fiquei em dúvida sobre essa colocação, reconexão na natureza, apesar da alta conectividade. Né? Você diz no sentido de que a alta conectividade é destrutiva, ecologicamente falando, também, é isso? Isso é, inclusive, uma coisa muito importante, porque a gente tem uma... Sim. A gente tem uma tendência, por exemplo, a usar, digamos, a internet em geral, o virtual em geral, como se fosse uma coisa realmente etérea, né? Como se o virtual fosse algo contido em si. Quando, na verdade, o virtual depende de, infraestruturas massivas, às vezes, coisas, máquinas ligadas... Bom, se eu estou aqui falando com vocês, é porque tem máquinas que ficam ligadas 24 horas por dia. Você não pode desconectar, não pode apagar. Né? Porque se o cara chega e fala, bom, deu 8 da noite, eu vou apagar, bom, a gente some daqui. Então, é uma coisa que está ali continuamente, né, consumindo energia. E, bom, quanto mais você tem tráfego de dados, né, mais você consome, mais. É realmente uma coisa extremamente destrutiva esse excesso de vida virtual, de serviços virtuais, de trabalho virtual, tal. Bom, é mais uma coisa altamente destrutiva, né? Não é como se antes a gente só adicionou uma nova complicação, porque, bem,
a gente vai se habituando, tornando isso familiar, e depois, para se livrar disso, é um problema, né? Porque sociedades inteiras ao redor do planeta extremamente familiarizadas com isso, habituadas a isso, até o ponto, às vezes, de nem conseguir conceber, imaginar uma vida sem isso. Né? E, bom, a questão dessa, né, tirar a pessoa, eu costumava ser um pouco cético quanto aos efeitos nocivos dessa coisa meio de simulação, de estar numa coisa que não seria autêntica, não seria vida autêntica, mas eu parei de ser cético quanto a isso quando eu comecei a ficar mal por causa do excesso de tela, né? Às vezes eu me sinto como se eu tivesse, não sei, preso dentro de alguma outra coisa que não é minha vida, extremamente desgastante, afetando a própria noção, né, de realidade, afeta a percepção, isso afeta o excesso de tela, né, afeta muita coisa, sem contar que a gente começa a incorporar. É claro, não é que seja intrinsecamente negativo incorporar, por exemplo, hábitos que são muito mais adequados a certas redes sociais na nossa vida, digamos, cotidiana fora de redes sociais. Né? Isso acho que não é um problema em si. Mas o grosso da nossa vida virtual, especialmente em redes sociais, é extremamente insalubre, né? Extremamente desgastante, extremamente destrutivo, né? Vícios, e eu falo vício aqui não como uma metáfora, não, funciona literalmente, né? Tem a estrutura do vício. Né? Não por acaso, né? Isso não sou nem eu falando, são os caras que criam esses negócios que falam mesmo. Por exemplo, o celular você habitua, né? Você cria um hábito tátil de passar em uma série de aplicativos, passar o dedo para o lado para fazer alguma coisa. Isso cria uma espécie de vício. Né? Tem vícios, você vai criando vícios de conexões imaginárias, vícios de raciocínios, hábitos, movimentos, de repente, sua própria estrutura física, né? Sua mão vai ficando... né? O corpo também vai se organizando para se adequar a isso. Né? E eu não acho que o problema seja só o fato de ser, digamos, uma coisa simulacro. Eu acho que a gente já meio que passou desse ponto até de poder dividir rigidamente algo real e algo virtual enquanto falso. Né? Acho que a gente já foi longe na incorporação do virtual como uma forma de realidade, uma forma distinta das outras. Né? E nem todas essas incorporações eu acho que são negativas, inclusive algumas eu acho bastante positivas, mas o fato é que o virtual não é uma espécie de oásis onde a gente foge do real. Né? O virtual é o lugar que funciona, né? Onde está ali presente a organização neoliberal da vida, capitalista da vida. Né? Não é um lugar que está livre dessas coisas. Né? Então, a gente acaba, né, ao ter isso em excesso por causa da quarentena, da pandemia e tal, passando muito tempo dentro disso, né, que em alguns casos pode ser muito pior do que o que a gente vive fora, né? E, bom, a gente fica muito mais sujeito a certas interações sociais se a gente está o dia inteiro em redes sociais, usando celular, computador para trabalho, para lazer, porque, né, tá trabalho, lazer, né, obrigações, estudo, entretenimento, tudo no mesmo, digamos, universo, né, isso vai criando um problema sério aí. Mas eu não acho que o virtual seja por si só ruim, e nem acho que seja intrinsecamente algo como um simulacro. Assim, né? Mas, em contexto pandêmico, realmente a gente
a gente entrou numa grande furada. Tanto pela essa coisa da destrutividade, né, por causa do uso em sei lá quantas vezes maior agora de internet, né, destrutividade ambiental, como destrutividade da nossa, sei lá, da nossa saúde mesmo. Mas a gente não estava exatamente pronto para... Né, as coisas aconteceram. Né? Eu estava recentemente, Vitor, conversando com a Lana e com a Cássio sobre reuniões, encontros que estão acontecendo em plena pandemia agora no Chile, né? Então, são centenas de assembleias que acontecem em bairros de Santiago, no centro, mas também em Valparaíso, né? Então, é impressionante, né, como o presente, né, ele tem muitos furos, né? Se a gente imaginar, mesmo a quarentena, né? Você escreveu um texto, o Cláudio, né? O querido Cláudio Medeiros, sobre a quarentena, né? E como no países como Brasil, Índia, né? A quarentena ela foi bastante seletiva, né? Porque, né, o neoliberalismo ele exige uma mobilização infinita, né, ininterrupta. É como, imagina ser um motoboy, né, em São Paulo, né? Então, e esses processos, essa dimensão produtiva, ela continua funcionando normalmente, né? Então, há uma dimensão mesmo de uma relação entre neoliberalismo, mobilização, né, do corpo mesmo, né, uma disciplina do corpo, uma disciplina policial dos corpos, né, né, então, e outra questão também, né, porque esse tema do Chile aí é curioso, né, se vocês forem analisar, são centenas de cartazes que vocês acham fácil, cartazes assim, feitos de forma bem artesanal, que eles colam, né, nos postes, né, nas paredes, né, e que, obviamente, também chegam na internet, né. Mas eu lembrei disso do Rancière, né, porque, ao mesmo tempo que o Rancière tem essa leitura que eu acho muito forte, né, da política como um processo de desidentificação, desacordo, né, essa inessencialidade político, né, mas de outro tem essa dimensão da ação, né. Então, ora ele é neo-aristotélico, ora ele é um leitor muito arguto, né, de uma ideia de politização e não de política como substantivo, né. Enfim, eu acho que é um autor que ajuda, nos faz pensar. Eu concordo. Acho que mesmo a contrapelo, ele é bastante Foucaultiano, né? A grande dificuldade, talvez, né, de a gente talvez politizar esses espaços aqui, esses dispositivos, é porque eles são hoje o centro de expansão, né, do capitalismo, né, do nosso tempo, né? Então, eles já foram totalmente colonizados, né? É difícil pensar né? Enfim, mas eu acho que as questões que se coloca aí também fazem pensar né, de se articular uma outra forma, inclusive, de politizar esses ambientes, né? Até porque mesmo esses cartazes aí artesanais chilenos, por exemplo, chegaram, né? Eu encontrei pela internet, né? Então é curioso isso, né? Eu acho é, é bom, óbvio que tem essa, né, como eu disse, eu acho que tem essa limitação na coisa do Rancière, com essa, né, negação do virtual. Não é nem uma grande negação assim, porque ele não fala, mas dá para perceber que ele não fala porque ele acha que não tem muita coisa aí mesmo. E que o lugar da política mesmo é outro, e às vezes, textualmente, a maneira como ele caracteriza as coisas remete ao encontro presencial claramente. Assim. Mas você é um filósofo curioso, porque o que você pode tirar de melhor dele não é uma definição, por exemplo, ou adotar o uso que ele faz de um termo.
né? Mas entrar na dinâmica que ele está propondo ali. Porque se você parar para pensar, ninguém vai usar o termo político igual o Rancière usa nos textos dele. Ele, fora dos textos do livro, da polêmica, de uma polêmica específica, né, num texto específico, direcionado a um contexto específico, ele evidentemente não usa o termo política daquele jeito. Porque é impossível. Né? Imagina você está na rua e aí encontra o Rancière na padaria e está comentando RJTV, sei lá, noticiário, mas política, ele, não, isso não é política, isso é polícia. Assim. Evidentemente, isso não acontece. Então, tem um movimento ali que eu acho que é o mais interessante, que é o de empurrar, né, de apontar, talvez, melhor que empurrar, né? Empurrar meio violento, mas de apontar para o modo como as coisas podem se cristalizar, digamos, muito facilmente, né? E essa cristalização acaba diminuindo a nossa própria eficácia, digamos assim, né, ao fazer as coisas. E dos modos de eu, né, um dos motivos de eu tender a valorizar mais a ação, digamos, política no presencial, né, mais que no virtual, eu acho que é justamente por causa de certas coisas que simplesmente se cristalizaram nos usos das redes sociais e que, bom, eu já falei, eu critico, encho o saco das pessoas, mas não adianta nada, então eu penso assim, melhor desistir. Claro, eu estou sempre compartilhando coisas com conteúdo político, mas eu mesmo não acho que eu faço política na internet. Eu não acho que eu estou fazendo, que eu estou politizando, nem nada. Na minha cabeça, eu estou simplesmente passando adiante, né, um post, sei lá, eu posto um texto, eu estou passando adiante uma coisa que eu achei interessante. Né, ou uma imagem. Bom, olha só, gostei. Se vocês gostarem, né, tá aqui uma coisa que eu gosto. Né? Mas eu não consigo mais me ver como se eu tivesse, de fato, usando politicamente, né, as redes, porque eu me vejo no meio de um negócio que, para mim, é uma espécie de hiper sociedade do espetáculo, um troço que me dá angústia. Né? E me dá uma angústia ainda maior porque eu lembro de anos e anos atrás, né, quando eu de fato fazia muita coisa. Né? Mas o que acontece? A internet é isso, ela foi basicamente colonizada. A gente acha que as coisas que estão na internet ficam lá, mas você vê, por exemplo, coisas que foram colocadas na internet, né, décadas atrás, você não vai encontrar mais elas. Né? E você tem essa colonização por essa mega indústria, né, que envolve Google, Facebook, etc. Que daqui a pouco vai ser uma pessoa só dona desse negócio todo. E aí você tem essa colonização, e aí some várias coisas. Né? Você tinha fóruns alternativos interessantíssimos antigamente. Eu já usei redes sociais totalmente diferentes dessas, né, onde se encontravam ativistas, né, onde se discutia, organizava coisa. Né? O próprio modo de fazer videoconferência, né, até a pandemia, eu só tinha usado, né, no máximo um Skype uma vez ou outra, e eu usava o Jitsi, né, que você não precisa fazer conta, você não precisa mostrar a casa, não precisa fazer nada, né? Você só pega o link, abre e vai fazendo ali. Ou usava o Mumble, que é a audioconferência, né? E ficava 200 pessoas dentro de uma sessão de audioconferência discutindo e elaborando coisas em conjunto, né? Já usei redes de deliberação como Lumbro para construir de tudo, assim, com pessoas né, que não estavam disponíveis por estar em outros estados, né? Então eu posso trabalhar ali em conjunto com uma pessoa que está em Manaus, outra em Recife, etc, etc. E essas coisas simplesmente estão desaparecendo. Você não encontra mais várias dessas redes e ferramentas que você tinha antigamente. Né? E cada vez você sente uma vontade menor de procurar essas coisas e de viver essa vida dentro da internet, mas, digamos, infra-espetacular. Né?
chega um ponto que, bom, é melhor ficar no Facebook, no Twitter, no sei lá o quê, mas não achar que aquilo ali, de fato, é politicamente relevante. Né? É só eu jogando conteúdo ali aleatório para as pessoas. Pelo menos eu me sinto mais saudável assim, né? Não acreditando muito no que está ali, porque é realmente, para mim, um troço totalmente tomado por o pior que a gente. Bom, o Snowden, na biografia dele, comenta sobre esse período áureo, que ele chama, né? Anos 90, fim dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que a internet ela ainda é muito povoada, né? Por esses outros usos, né? E que pouco a pouco, com um tipo de criptografia e gestão imperial dos algoritmos, isso acabou, né? Enfim. Bom, Galdino, quero agradecer demais a contribuição, a conversa, a interlocução, né? Não sei se tem mais questões, pessoal. Sei que está cheio de coisas, bastante, né, uns compromissos aí, né? Quero agradecer e depois eu vou passar para o pessoal os links do curso, dos livros, enfim, né? Também seu e-mail, se me permitir, deixar você em contato com o pessoal, para quem quiser enviar comentários, ficar em contato. Mas é isso, um prazer te escutar e até a próxima. A gente fica na conversa. Ok. Bom, é isso, né? Obrigado. Boa noite a todo Boa mundo. noite. Saúde para vocês. O evento de lançamento, o evento de lançamento do livro da coletânea é no sábado. Sábado, dia 21. Eu posso passar aqui o link da transmissão no YouTube. Né? Vai ser no canal do Laboratório Filosofia do Tempo do Agora. Resolveu aproveitar, né, que... Bom, que bem, já é uma coisa que faz parte do meu cotidiano de trabalho, então já tem, né, ali o Zoom do laboratório, o canal do YouTube, já tem todo, digamos, uma coisa pronta, né? E aí a gente resolveu aproveitar, até para ser uma coisa mais suave, não precisar ficar catando ferramentas, outras, enfim. E eu vou passar também um outro link aqui, que é um evento, para quem quiser ir lá no coração do espetáculo, no Facebook. Bem, vai ser sábado, dia 21, 15 horas, 3 horas. Vai ser uma conversa mais leve, informal. A gente vai tentar não fazer uma coisa de, sei lá, cada pessoa resumindo, apresentando resumidamente seu texto. A gente vai tentar fazer uma coisa mais fluida, né? As informações tem no site da editora Politeia Filosófica as informações sobre o livro e tem lá um PDF com aquelas partes pré-textuais, né? Índice, tem os textos que eu e Cláudio escrevemos para apresentar cada ensaio, mais uma narrativa meio literária lá que a gente fez, né? Tem outras coisas lá dentro, e é isso. Lá onde vocês também encontram um texto do Jônifer, muito interessante também. Muito bom, muito bom. Saravá, saúde aí para você, se cuida e a gente fica na conversa. Te agradeço muito, também agradeço o pessoal que participa, tem participado com frequência. Bom, mas é isso, Galdino. Agradeço todo mundo aí, fiquem bem. E até a próxima. Boa noite, meu caro. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite para vocês. Valeu.